Olá, pessoal. Esse é o vídeo de número 3 do estudo das mensagens dos mentores. Estamos estudando a mensagem número 72 e essa é a parte 3. É uma mensagem que o mentor Oikenaz fala sobre mundo de regeneração, mas espelhando o mundo externo na nossa própria consciência regenerada e evolutiva, né? Então eu vou passar um trecho, que é a terceira parte da mensagem, que ele está falando sobre uma comparação do mundo externo, né, material, de antigamente com o mundo de hoje, e como que ele faz um link, né, sobre o nosso processo evolutivo dentro dessa trajetória. Há pouco mais de 3 a 6 séculos, os problemas de higiene e saneamento básico nem eram cogitados. Quando ainda era habitante do mundo terreno, através do corpo físico, a expectativa de vida não passava dos 40 anos. E aquele que chegava até os 40 anos apresentava uma aparência muito abatida, cansada. Às vezes, contabilizando quantos dentes permaneciam ainda no sorriso daquela existência. Os processos dos desencarnes eram acelerados pelas faltas graves ou consideradas para os olhos atuais. O banho era escasso. O alimento, ou aonde servíamos o alimento, ainda mais. O esgoto não existia de forma conduzida ou direcionada. Então, vivíamos entre os dejetos e muitas vezes em comunidades entre os corpos ou mutilados pelo castigo ou em processo até o resgate e o encaminhamento. As valas onde ali eram jogados, colocados. Ao vermos esta forma, imaginamos o cheiro e os perigos que ali estavam. Mas, queridos irmãos de caminhada, estes que ali habitavam, nada mais são do que nós mesmos, hoje, recolocados num mundo acelerado, adiantado e renovado. Compreendemos e falamos da imensidão da população que orbita o planeta Terra, na espera de uma oportunidade reencarnatória. Mas nós, em inúmeras vivências e oportunidades, por aqui passamos, deixando a nossa contribuição na história da vida. E hoje, amargurados ainda pela impossibilidade de ver o amanhã, não compreendemos o que fomos no ontem. Muito bem. Palavra livre entre nós, né? Forte essa parte. Posso? A gente já tinha dado um spoiler ali no vídeo anterior, né? Mas queria entrar nessa questão das vivências que nós passamos em outras existências. Né?
questões de saneamento que eram precárias, a própria cuidado com a nossa higiene pessoal era um processo totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? E isso acarretava numa vivência terrena mais curta, né? Acarretava em uma série de questões que hoje, se nós fazermos a comparação, nós vamos ver, né, o quanto nós evoluímos nesse processo, né, nessa questão. Se a gente pensar na peste negra, né, que era a peste bubônica, e aí o Robson daqui me corrija se eu estiver enganado, mas acho que é isso mesmo, né, ela só teve a propagação que teve por conta de questões de saneamento, de higiene pessoal e de saneamento mesmo. As pessoas jogavam seus dejetos nas ruas, né? Então dizimou muita gente na Europa, né? E por consequência da ação humana, né? De como não proceder com essas questões de higiene, de saneamento. E a partir disso, talvez nós tivéssemos que vivenciar essas experiências para dar o salto evolutivo, né? De cuidar mais dos dejetos humanos, de cuidar mais da nossa higiene pessoal, de cuidar mais daquilo que nós fazemos com o nosso corpo, né? Então, como foi importante talvez nós vermos, né? Como é importante talvez nós vermos por outro lado esses aspectos das pandemias, né? Das doenças, das questões que nós vivenciamos, né? De guerras e tudo mais, né? Tem uma música da Legião Urbana, né? O saudoso Renato Russo, que ele fala: uma guerra sempre avança a tecnologia, mesmo sendo guerra santa, quente, morna ou fria. Então, né, apesar dos pesares da guerra, que traz esses flagelos para a humanidade, mas as tecnologias, elas também esses avanços tecnológicos nos trouxeram benefícios. Então, não vamos nos ater a reclamar daquilo de ruim que nós vivenciamos, mas a agradecer, né, sermos gratos por tudo aquilo que nós colhemos desses frutos da nossa própria evolução, porque as vivências que nós somos o reflexo daquilo que vivenciamos no passado, né? Trazemos essas vivências para o agora e com certeza protagonizamos coisas positivas, né? Conseguimos criar coisas positivas que serviram como alavanca para o impulso da humanidade mesmo como um todo, né? E talvez a gente não tenha essa noção ainda, né? Que é o que ele fala da iluminação, né? A questão da gente expandir também a nossa consciência para entender melhor esse processo de amadurecimento nosso. Eu acho, Fábio, que seguindo esse raciocínio, né, foi o gancho do vídeo anterior do ponto de vista temporal, né, evolutivo do espírito do século XVII, do século XV até o século XXI. Então, se a gente compara, por exemplo, a Europa, né, que você citou na peste negra do século XVII com a Europa do século XXI, é uma diferença brutal, né? Então, em termos de tempo, com certeza teve essa evolução. Mas sabe que quando ele estava descrevendo a cena, né, e eu estava imaginando aquele quadro, me veio na mente que, em termos geográficos, ainda tem muito lugar na Terra que é esse lugar atrasado, né, que não tem água, não tem luz, não tem saneamento, não tem nada. Então, se você imagina assim uma favela que é muito violenta, se você imagina uma comunidade ribeirinha, né, ou uma zona rural que não chegou eletricidade, ainda é essa vida, né, difícil de carregar água, de não ter defesa contra a doença, de não chegar esgoto, né? Então, acho que a gente tem os dois caminhos pela frente, né? Tem o caminho de evoluir no tempo, mas também tem o caminho de evoluir no espaço, de ir nos locais que ainda não tem essa estrutura e começar a estruturar a mente das pessoas para elas entenderem que elas não têm que viver daquele jeito, né? Eu acho que tem esse outro lado, assim, também dessa mensagem, que é de dizer assim, olha, muda para os lados todos que você puder, né? Não fica preso só em uma mudança. Se nós pegarmos um país como o Brasil, né, que tem o seu tamanho é um continente, é um tamanho continental, um país muito grande. E nós olharmos cada região, né, do país, a gente vai encontrar exatamente esses mundos muito diversos. O século XXI, né, a todo vapor,
Em contrapartida, a gente vai encontrar situações de século XVII, século XVIII, assim, em termos de tecnologia, em termos de tudo, até de informação, de conhecimento. Mas se nós olharmos mais a fundo, ainda chegaremos a lugares ainda mais primitivos, que nem a sociedade chegou até aquela pequena comunidade, como de muitas tribos indígenas, que nem se tem registro ainda, segundo a espiritualidade nos fala. Então a gente vive essa diversidade muito grande. Mas esse ponto muito interessante e tocante, porque o Ekenas, ele consegue, não sei como que é para vocês, mas para mim, ele consegue fazer com que eu esteja inserido na história que ele está contando. De sentir a densidade, de sentir o ambiente, de ver as cores, de ver as tristezas, de ver os medos, de ver a pobreza, de ver a riqueza. E veja que essa questão de higiene, que ele nos trouxe, isso era indiferente dos ricos ou dos pobres. Todos viviam. E um momento em que nós despertamos para aprender a se higienizar, né? Cuidar da nossa saúde bucal, por exemplo, que é uma coisa, em relação a toda a história narrada por ele, talvez seja a menor de todas. Mas aquilo dele falar de contabilizar os dentes, né, que permaneciam no sorriso. Então quer dizer que naquela época também ainda se tinha motivos para sorrir, porque senão ele teria usado uma outra maneira de expressão, que mesmo diante das dificuldades encontrava-se um motivo para sorrir, mesmo que os dentes fossem raros e escassos. Hoje, em algum momento, nós entendemos que era necessário preservar isso, que a saúde bucal movimentava por demais toda a saúde do organismo, né? E esse salto de tempo e de evolução, ele se dá muito pelo contato da espiritualidade com nós. Porque em algum momento houve a inspiração de comer e fazer bocejos, né? Gargarejos com água para limpar. E assim a escovação, chegou o momento de escovar, e assim foi se dando com o passar do tempo, né? Como não trazermos isso para o outro patamar, para o outro ângulo de visão, que é o despertar da espiritualidade em nós, de como nós olharmos para aquele conceito de fé que se tinha, que era muito rígido, muito áspero, e hoje nós termos ainda uma aspereza, né? Porque eu ainda vejo muita aspereza na questão fé. Aspereza no sentido de que, por mais que a gente saiba das inúmeras crenças, fés e caminhos, nós ainda temos uma tendência de achar que a nossa é mais correta, de que a nossa visão ainda é correta, de que, mas se todo mundo talvez tivesse esse despertar, essa visão que eu tenho, talvez fosse diferente. Porque ainda nós trazemos um pouco desse apego, né, espiritual, proveniente dessas inúmeras existências. Mas mesmo assim, nesse ponto, o véu está desfeito, o véu está mais transparente. E a mensagem de Jesus, né, de libertação dele, ela se torna mais presente em todos os caminhos. Hoje, o Tiago me mandava uma mensagem assim, histórica, né? E se pegarmos 3.500 anos de existência da população, da civilização, do mundo civilizado, 3.500 anos de hoje, 3.500 anos atrás, apenas 230 anos tivemos paz.
é nada. A gente está em guerra interna, né? Agora, uma coisa que eu queria ainda comentar, né, antes que o vídeo ficasse muito longo, era o que ele falou sobre a fila para poder encarnar, né? Então, ele falou muito sobre esse lado da evolução e falou assim, olha, mas para poder evoluir, as pessoas têm que vir aqui, né, para estudar, para fazer as provas e para poder experimentar, né, para poder participar das experiências. E aí ele falou assim sobre uma grande aglomeração de espíritos tentando entrar num funil para poder chegar até aqui, né? E a gente escuta isso muitas vezes, de outras fontes, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho antes que a gente chegasse no final do vídeo. As coisas que a espiritualidade nos mostra em relação às filas, sabe aquele discurso de dizer assim, não, entre milhões, que é a mensagem motivacional, né? Você foi o mais forte, o espermatozoide que fecundou, mas esses milhões, na verdade, é o que ocorre entre o desespero para experienciar as vidas terrenas, né? Para apagarmos as dores e as aflições que nós vivemos em épocas remotas, agora com a experimentação ativa e vivida. Veja que no filme, no livro Nosso Lar, quando eles mostram como que se chama, da reencarnação, me faltou o nome agora. O Ministério da Ministério da Reencarnação. Eles mostraram apenas um prédio muito grande. E eles não pararam para adentrar o que ocorre ali. Porque isso veio pincelado nas demais obras, que nos mensageiros, a preparação dos futuros médiuns que reencarnariam, com universidades, com inúmeras situações preparatórias para o reencarne. Mas nesse livro, Os Mensageiros, aqueles espíritos, eles já estavam praticamente determinadas as suas reencarnações. Mas além dessas reencarnações programadas, determinadas, nós temos as compulsórias, que o espírito não tem oportunidade mais de decidir. E ele só precisa reencarnar. Então hoje a gente pega a população que é 7 bi, né? Mais ou menos. A média. E se a gente for multiplicar muito por cima, assim, porque isso não são números exatos, mas rapidamente a gente teria que botar 6 a 7 vezes, se não a 10 vezes esse número do que nos rodeia, do que nos permeia. E nós, para a gente ter muito claro que nós estamos falando de espíritos esclarecidos, de espíritos um pouco mais adiantados que nós, espíritos iguais a nós, espíritos inferiores no quesito moral, né, do que nós estamos. Mas é um número muito grande. E quantos espíritos que se preparam para o reencarne chegam no processo da fecundação e desistem, né? Com abortos naturais ou pela rejeição ainda, pela falta de amor e de perdão, seja de filhos, seja de pais, né? Dessa reciprocidade. Quanto trabalho ainda depois terão que refazer para entrar de novo na oportunidade de reencarnar. Então, isso que nós estamos vivendo aqui realmente é uma oportunidade de ouro. Só um comentário bem rápido aqui, Robson, me permite. Vamos fazer um exercício aqui. Se nós aqui, para construir alguma coisa no plano material, né, que dizem que está mais ou menos uns 100 anos em evolução atrás do que tem nas colônias, no plano espiritual mais ascenso, vamos dizer assim. Né? Nós aqui temos que, para construir alguma coisa, planejar muito. Né? Se nós queremos ter êxito em alguma coisa, nós temos que planejar, temos que
colocar tudo no papel, produzir coisas antes de começar a, de fato, agir naquilo que a gente está querendo agir. E se a gente tem que ser organizado aqui, imagine lá no plano espiritual, né, onde já tem toda essa evolução a mais, né, e todo o preparo de uma equipe grandiosa espiritual que está ali para organizar realmente essas filas e filas de espíritos que querem ter uma, né, uma oportunidade, porque essa oportunidade aqui ela fala da nossa evolução, do nosso crescimento, né? Então, pensar dessa forma, né, nos traz conforto de que sim, nós estamos amparados pela misericórdia divina e dessa maneira a gente vai vivenciar as experiências que nós precisamos até nós nos despirmos aqui, né, desse corpo físico, né, que a gente sempre fala, e nos tornarmos espíritos puros, né, mas a caminhada ainda é muito longa. Né? E seja aqui na Terra, seja em outro lugar, a oportunidade é igualmente abençoada. Né? E a gente não precisa ficar se preocupando, às vezes, com essa questão, será que eu vou ser transmigrado? Será que eu vou ter uma oportunidade na Terra regenerada? Bom, sendo bem franco, depende da gente. E por que não fazer essa mudança interna que a gente precisa a partir de agora? Né? Por que eu vou esperar ainda, né? Ser o teimoso ainda, né? Como a gente brinca também, de esperar mais uma vida ainda, vou desencarnar daqui sendo uma pessoa madura comigo mesmo, com as pessoas ao meu redor, ou eu vou fazer essa mudança realmente que precisa ser feita? Né? A oportunidade se faz agora, no presente. Né? O futuro, só Deus sabe. Muito bem. Isso aí, então, daqui a pouco com a última parte, que vai falar exatamente disso, né? Sobre como nós vamos consolidar a nossa melhora interna para poder ficar na Terra regenerada. Até a próxima.